Gagueira, mãos suadas, pernas trêmulas. Esses são alguns dos sintomas do medo de falar em público. Você já sentiu esse medo? Para algumas pessoas esse é o medo número 1, o principal. E o medo de falar em público pode nos travar em muitas oportunidades da vida. Seja uma apresentação profissional, seja mesmo um encontro pessoal com algum grupo de pessoas que te deixa um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso. Eu me chamo Ariane e nós vamos juntos conhecer 4 dicas para aprender a controlar esse nervosismo na hora de falar em público. Dica número 1. A primeira dica, na verdade, é um exercício de autoconhecimento. Você já parou para pensar no que está te deixando tão nervoso assim? Quais são os gatilhos que desencadeiam o seu medo? A autoavaliação, enquanto oradores, é importante para que a gente entenda o que está deixando a gente tão nervoso na hora de falar em público. Às vezes, em uma reunião, pode ser uma apresentação para um grupo pequeno de pessoas ou mesmo uma grande apresentação para um grande público. Quais são os gatilhos que estão deixando você nervoso? Pare para pensar um pouquinho nisso. Pode ser o medo de esquecer alguma parte do conteúdo, pode ser medo do que as pessoas vão pensar de você, pode ser um pouco de receio em relação ao julgamento dos outros. Você precisa fazer um exercício de autoconhecimento e entender o que está desencadeando o seu medo, para a partir disso conseguir lidar com esse medo e aí sim controlar os sintomas que esse medo traz para o seu corpo. Dica número 2. Agora que você já pensou um pouquinho sobre os seus gatilhos de medo, vamos conversar sobre as emoções? As emoções, elas são consequências dos nossos pensamentos. Então, quando você já mapeou que você tem algumas inseguranças na hora de falar em público, pensa um pouquinho no que essas inseguranças geram no seu corpo. Quando a gente se sente inseguro, a gente começa a ficar com pensamentos, na maioria das vezes, um pouquinho negativos. Esses pensamentos desencadeiam respostas no nosso corpo, que vão fazendo com que sinais físicos, sintomas mesmo desse nervosismo, comecem a aparecer. É aí que a mão sua, a gente gagueja, a garganta treme, falta aquela palavra, dá aquele bom e velho branco. Esse é um ciclo vicioso que você precisa aprender a dominar. Quando você escolhe bons pensamentos ao invés de maus pensamentos, as suas emoções vão reagir de acordo com esses bons pensamentos. E o contrário também é verdade. Quanto mais pensamentos de insegurança, incompetência, nervosismo e ansiedade você alimentar, mais o seu corpo vai trazer sinais de que você está nervoso e ansioso e você vai perceber esses sinais e vai ficar cada vez mais ansioso. Percebeu a pegadinha? Agora que você já sabe disso, fique esperto. Detectou um pensamento negativo? Controla ele na hora. Troca ele por um pensamento de confiança, de coragem. Você domina o conteúdo, você se preparou para essa apresentação e você vai arrasar. E assim você vai conseguindo controlar as suas emoções também. Dica número 3. Postura. Sim, a sua postura, assim como outros elementos da sua linguagem corporal, ajudam a modelar não só o que os outros pensam a seu respeito, mas o que o seu cérebro entende a seu respeito. Quando a gente para em posições de poder, que ajudam a transmitir um pouco mais essa sensação de confiança, de segurança, de credibilidade, o nosso corpo atua na liberação de testosterona, trazendo um pouquinho mais de empoderamento. Isso mesmo, uma posição de poder faz com que você se sinta um pouquinho mais poderoso e assim a gente dá um jeitinho de enganar o nosso cérebro nos momentos de ansiedade ou de insegurança. Dica número 4. Respiração. O ritmo da sua respiração é diretamente afetado pelo seu nervosismo. Você já viveu isso e sabe do que eu tô falando. Quanto mais nervoso, mais ofegante a gente se torna, mais curtinha fica a nossa respiração. O problema disso é que o seu cérebro vai ficando cada vez menos oxigenado. E aí, aquela confiança, aquela serenidade, aquela concentração que você precisa na hora de conduzir uma apresentação em público vão ficando prejudicadas. Então fica com uma respiração mais tranquila na medida do possível, tenta sempre manter o seu ritmo respiratório sossegado, um pouco mais calmo e com isso a oxigenação do seu cérebro vai ficando garantida para que você não esqueça de nenhuma informação importante. Outra dica sobre a respiração é você utilizar a respiração ao longo da sua fala. Terminou uma frase? Faça uma pequena pausa, de 2 a 3 segundos, como eu fiz agora. Isso ajuda a gente a evitar alguns vícios de linguagem, né? Sabe quando você quer preencher o final da frase com algum vício de linguagem? Simplesmente pare, respire
Isso durou 2 ou 3 segundos, a sua plateia nem vai perceber que você pausou, mas o seu cérebro vai ser beneficiado por conta dessa respirada que você deu. Então não esquece das nossas dicas, para você perder de uma vez por todas esse medo de falar em público. Primeiro de tudo, autoconhecimento. E entende aí quais são os teus gatilhos de medo, o que está te deixando tão nervoso. Depois que você entendeu isso, aprende a controlar um pouco melhor os seus pensamentos. Sempre que pintar um pensamento de insegurança, de nervosismo, de ansiedade, tenta substituir por um pensamento de segurança, de confiança e de coragem. Terceira dica, relação à sua postura. O seu corpo pode ajudar a dar uma enganadinha no seu cérebro. E a quarta dica, super importante, é respira. Respira para oxigenar o seu cérebro, alimentar a tua concentração e para você evitar cair naqueles tão temidos vícios de linguagem, né? Essas dicas que você conferiu são só a pontinha do iceberg. Tem muito mais dica bacana para você acompanhar lá no nosso blog e nas nossas redes sociais. E se você quiser detonar na oratória, conheça o curso Coragem aqui na Conquer.